Fala aí, pessoal, tudo certinho? Direito previdenciário nos jornais. Então, pessoal, olha só, sempre naquela pegada. Pegando reportagens, tem aquela coluna do juiz Luciano Martinez, não é? Aqui no Jornal à Tarde, onde ele recebe dúvidas de leitores e assim ele vai falando sobre o direito previdenciário. Então, portanto, a gente pega a dúvida aqui, ou pelo menos o assunto, e a gente discorre um pouquinho justamente para saber se você conseguiria responder ou se você teria essa dúvida. Essa daqui é muito legal, a gente trata muito em sala de aula. Diz assim: donas de casa podem ter acesso facilitado a benefícios previdenciários. Dá uma olhada nisso aqui. Olha ele aí, o Luciano Martinez. Tudo legal. Vamos que vamos. Aí a dúvida da leitora é o seguinte, olha, soube que agora as donas de casa podem ter benefícios previdenciários realizando contribuições bem pequenas. Isso é verdade? Como funciona? Galera, muito massa, não é? Se a gente for fazer uma revisão rápida de dona de casa, dos segurados, de enquadramento, a gente lembra da nossa regrinha CADES-F. Bem, a dona de casa ela não trabalha, então, portanto, ela é segurada facultativa. Então, agora a gente recua um pouco mais. Se a gente for pensar como contribui para o regime geral de previdência o contribuinte individual e o segurado facultativo, a gente vai lá saber que é 20% sobre o salário de contribuição. E em sala de aula a gente até fala um pouquinho sobre isso, porque é meio estranho, né? Como é que um segurado facultativo que não trabalha, esse é o requisito, né? O pressuposto, o segurado facultativo, em regra, tem um caso, uma exceção, mas vamos lá. O segurado facultativo, ele não trabalha, como é que ele pode ter salário de contribuição? É porque salário de contribuição é uma definição, é um conceito especificamente previdenciário. Então, voltando, como é que se contribui para o regime geral de previdência o segurado facultativo e o contribuinte individual? 20% sobre o salário de contribuição. Ora, para o contribuinte individual, o salário de contribuição é exatamente o que ele ganha. É a remuneração oferida no mês. E para o segurado facultativo, é o valor por ele declarado. O valor por ele escolhido. Se você for pensar mais ou menos assim, digamos que a pessoa queira contribuir sobre R$4.000, porque quer ver lá adiante seus benefícios mais ou menos em torno de R$4.000. Então, se a gente aplicar 20% sobre R$4.000, vai dar R$800. A pessoa vai preencher um carnezinho e vai ao banco e recolhe R$800. Bem, é muita grana, né? Se a gente pensar em R$5.000 como base, vai ser R$1.000 de recolhimento. Então, o que ocorre na vida real? Esses recolhimentos, eles não vão chegando. Porque raramente uma pessoa vai contribuir sobre uma base de R$6.000, ou seja, R$1.200 por mês, todo mês ali, a vida inteira. Isso não acontece. Na vida real é muito raro isso acontecer. Então, a Constituição Federal, percebendo isso, estabeleceu o Sistema Especial de Inclusão Previdenciária, dizendo assim: contribuinte individual, segurado facultativo, você acha muito caro contribuir com 20% sobre salário de contribuição? Então contribua. Na verdade, a Constituição Federal ela estabelece a possibilidade. É o próprio decreto 3048, no seu artigo 199, que estabelece essas situações. Então diz assim: contribuinte individual, segurado facultativo, se você quiser, você está achando muito caro contribuir com 20% sobre salário de contribuição, contribua com 11% do salário mínimo. Veja que mudou a base. Não é salário de contribuição, um valor por ele escolhido ou total de renda oferida no mês. Não. É 11% sobre salário mínimo. Ponto. Legal. Então já responde em parte a dúvida da leitora aqui. Olha, eu estou ouvindo falar que a dona de casa contribui com um pouquinho. Mas a gente avança ainda um pouco mais, porque a gente vai chegar ainda em uma especificidade, ou seja, mais limitado ainda, quando a legislação previdenciária diz assim: o MEI, o microempreendedor individual, que é uma das pormenorizações do contribuinte individual, a gente pensa contribuinte individual como gênero, não é? Então você tem ali pormenorizações. Então, o microempreendedor individual,
E o segurado facultativo, a gente pensando em gênero, e tem as pormenorizações ali dentro desse gênero, as espécies dentro desse gênero, a gente vai encontrar a dona de casa, de família de baixa renda, que significa renda de 2 salários mínimos familiares, ok? Aquela família ofere, no máximo ali, 2 salários mínimos. Então vamos lá, eu já sei que contribuinte individual, segurado facultativo, contribuem com 20% sobre salário de contribuição. Mas achando isso muito caro, vão contribuir com 11% sobre salário mínimo. E especificamente, o microempreendedor individual e a dona de casa de família de baixa renda vão contribuir com 5% do salário mínimo. Por isso que a leitora aqui está dizendo, olha, eu estou ouvindo falar que as donas de casa contribuem com pouquinho. É isso mesmo. 5% do salário mínimo. Quanto é o salário mínimo hoje? R$ 1.100. 5% de R$ 1.100. Então o resultado, R$ 55, não é? Então é esse pouquinho aí que ela está se referindo. E fazendo essa contribuição mensal de R$ 55, 5% de R$ 1.100, vai ter direito a benefícios previdenciários, limitados, claro, ao valor do salário mínimo. Tem um outro porém aqui, rapidinho, em relação à dona de casa. São 2 requisitos. Ela tem que ter renda familiar, não é? No máximo de até 2 salários mínimos, e ela tem que estar inscrita nos programas sociais do governo federal, basicamente ali recebendo o salário família. Beleza? Tudo jóia? Então, muito massa, não é? A gente fez uma revisão rápida de como se contribui o contribuinte individual segurado facultativo, depois 11% e ainda 5%, mais especificamente para o microempreendedor individual e a dona de casa de família de baixa renda que esteja inscrita nos programas sociais do governo federal. Galera, dá uma olhada nisso aqui. Vamos aqui, ó. Olha só. Reforma dispara aposentadoria por tempo de contribuição. Ontem, por exemplo, um amigo meu de escola, o famoso Cezinha, o famoso Cezinha, ele me passou um WhatsApp que está circulando aí, falando sobre como é que é o novo cálculo da pensão por morte, não é? 50% mais 10% a cada dependente habilitado. Aí faz-se ali uma situação de uma viúva de um trabalhador, e aí como é que foi o enquadramento, tinha ela e mais um filho, então ficou 70%, enfim. Aí tem esse WhatsApp, e aí ele manda pra mim e diz assim, Ítalo, é isso mesmo? Eu falei, velho, infelizmente é isso mesmo. E aí, nesse WhatsApp, eu falando com ele, eu tava dizendo assim, velho, na verdade, a reforma da Previdência, desde o PT, não é, do 2003, e depois, ultimamente, com o Temer, e agora com o governo Bolsonaro, a reforma da Previdência, ela sempre tinha 2 situações que eram pilares. Que era o seguinte, aproximar os regimes próprios de Previdência, os regimes dos servidores, ao regime geral de Previdência. Basicamente tinha esse pilar e um outro pilar seria extinguir a aposentadoria tempo de contribuição. Por isso que a nossa regra 4321 passa a ser 3321. Porque a aposentadoria tempo de contribuição, e eu já venho falando isso lá desde 2001, quando eu já começava a dar aula ali, escrever ali no site Eu Vou Passar, e aí eu escrevia, depois comecei a dar aula, enfim, e eu sempre dizia que a aposentadoria tempo de contribuição, ela não faz frente a nenhum risco social. Porque se a gente pensar numa pessoa, numa mulher, começando a trabalhar com 20 anos, após 30 anos de tempo de contribuição, ela completa 50 anos. Muito nova para se aposentar, beleza? Aí, resultado, a aposentadoria tempo de contribuição não faz frente a nenhum risco social. Mas na minha conversa com Cezinha, a gente falou, olha, velho, a reforma da Previdência era isso, aproximar os regimes e extinguir a aposentadoria tempo de contribuição. Mas depois veio um pacote, meu amigo, com uma cacetada de coisa. Na verdade, havia uma tentativa ali no último dia do governo Dilma, né, no dia 31 de dezembro quando foi renovar, né? Quando foi começar o segundo mandato, já estou esquecido, 2016.
acho que 2016, a MP 441, quando se tentou mudar a forma de cálculo da pensão por morte, por exemplo, que é essa nova, 50% mais 10, 10, 10. Enfim, aí eu fui tratando com ele de outras mudanças relevantes por conta da emenda, mas que tratorou ali os direitos de trabalhadores. Mas enfim, é o que temos, vamos que vamos e vamos para frente. Mas o fato é o seguinte, voltando aqui, reforma dispara a aposentadoria por tempo de contribuição, justamente porque a reforma da Previdência acabou com a aposentadoria tempo de contribuição. Ou seja, não há como se aposentar unicamente por tempo de contribuição sem vinculação à idade mínima. Esse é o benefício aposentadoria programada. A aposentadoria programada, 65 anos homem, 62 anos mulher, e tempo mínimo de contribuição. Beleza? A aposentadoria tempo de contribuição resta ainda numa única situação de regras de transição. São 5 regras de transição. Numa delas ainda há a possibilidade de aposentar-se por tempo de contribuição. Beleza? Mas isso acaba, ou já acabou, se não me engano, deixa eu ver, 2019, vai acabar agora em 2021, porque só são 2 anos nessa regra de transição. Galera, vamos que vamos então. Reforma, dispara a aposentadoria por tempo de contribuição. É só para que a gente raciocine, não é? Sim, disparou sim, porque a aposentadoria tempo de contribuição, ela foi extinta. Pessoal, agora é uma repetição. Correios aderem a PDV e esperam a adesão de pelo menos 8 mil funcionários. Nessa matéria, inclusive, é porque eu já li já tem um tempo, aqui, os valores eles vão variar entre 30 mil e 150 mil reais, levando-se em conta o tempo de serviço daquele trabalhador que pediu para participar desse PDV, o Plano de Demissão Voluntária. E agora eu pergunto a você, o trabalhador recebe ali de indenização 150 mil reais, haverá contribuição previdenciária, contribuições previdenciárias incidentes sobre esses 150 mil reais? Sim ou não? Não, porque PDV, PDI são parcelas não integrantes do salário de contribuição. Forte abraço e vamos juntos nessa caminhada. Esse é o projetinho Direito Previdenciário nos Jornais. Valeu, galera. Forte abraço.